O céu sobre a pequena aldeia parecia ficar mais pesado a cada dia, não apenas por causa das nuvens escuras, mas também pela atmosfera sômbria das famílias que lutavam para sobreviver. Nesse cenário, a casa de Diego não era diferente de uma sombra nebulosa, existindo na indiferença do tempo. As paredes rachadas, o telhado que gotejava durante as fortes chuvas e a cozinha fria que não guardava mais vestígios das refeições abundantes do passado. Era ali que Diego e sua mãe viviam, duas pessoas suportando a corrosão da pobreza e da doença. Diego nunca esquecia o olhar fraco, mas cheio de esperança, que sua mãe lhe lançava toda vez que ele entrava no quarto. Ela fora uma mulher forte que trabalhara arduamente para criá-lo, mas agora era apenas uma sombra pálida de si mesma. O declínio dela, tanto físico quanto mental, era o que fazia Diego se sentir mais impotente. Cada vez que via sua mãe tossir, o corpo magro estremecendo a cada crise, Diego sentia como se uma lâmina atravessasse seu peito. Os poucos trocados que Diego ganhava com trabalhos ocasionais nunca eram suficientes para pagar os remédios e as refeições mais simples. Todos os esforços dele eram como gotas d'água caindo em um deserto árido, sem provocar qualquer mudança. Por mais que ele tentasse, a pobreza e a doença o cercavam, tornando cada passo mais pesado. Diego se perguntava se estava lutando uma batalha sem fim, mas em seu coração uma pequena chama de esperança sempre ardia, de que um dia, de alguma forma, tudo mudaria. No final da tarde, sob o céu acinzentado, como de costume, Diego retornava para casa após um longo dia de trabalho árduo. Seu corpo doía de cansaço, mas sua mente era impulsionada pela necessidade de fazer mais para salvar sua mãe. Ao cruzar a porta da velha casa, Diego decidiu que iria arrumar o quarto de seu pai, um cômodo que fora esquecido desde a morte dele. As coisas dele ainda estavam lá, cobertas por uma grossa camada de poeira, mas todas eram lembranças preciosas de um tempo difícil, mas cheio de amor. Diego passou a mão pelo armário de madeira que seu pai usava para guardar itens importantes. Ele abriu a porta e, num instante, um velho casaco marrom escuro caiu no chão. Era o casaco que seu pai usava nos últimos dias, quando ainda tinha forças para trabalhar. Diego abaixou-se, pegou o casaco e seus olhos pararam de repente, suas mãos tremendo ao tocar no bolso interno. Havia algo amassado e frágil. Puxando o pedaço de papel do bolso, Diego quase não acreditou no que via. Era um bilhete de loteria antigo, amarelado pelo tempo. Surpreso, ele pensou, deve ser apenas uma lembrança. No entanto, ao olhar mais de perto, seus olhos se arregalaram e ele prendeu a respiração por alguns segundos. No bilhete estava a sequência de números que ele lembrava ter sido premiada com o grande prêmio alguns anos atrás. Diego sentou-se na cadeira, ainda segurando firmemente o bilhete de loteria, como se temesse que ao soltá-lo, tudo desapareceria como um sonho. A alegria e a excitação rapidamente deram lugar a uma ansiedade crescente. O bilhete velho em suas mãos, com as bordas rasgadas e manchas amareladas pelo tempo, parecia lembrá-lo de que já havia se passado muito tempo. Será que ainda é válido? Será que estou atrasado demais? Diego se perguntou, sentindo a tensão aumentar em seu peito. Sobre a pequena mesa de madeira à sua frente, Diego colocou o bilhete, seus olhos fixos nele. As visões de um futuro brilhante que haviam inundado sua mente agora estavam sendo obscurecidas por nuvens de incerteza. E se o bilhete estiver expirado? Um calafrio percorreu sua espinha ao pensar que toda a sua esperança poderia desmoronar. Sua vida já era difícil o suficiente, e se perdesse essa única chance, continuaria preso em um ciclo interminável de pobreza. Perguntas giravam sem parar em sua mente. Uma parte dele queria manter a fé de que o bilhete ainda era válido e que seria sua salvação, mas outra parte estava tomada pelo medo. Talvez seja tarde demais, mas preciso verificar para ter certeza. Diego sabia que não podia continuar naquele estado de angústia. Precisava agir. Decidiu que iria à cidade na manhã seguinte para confirmar. Independentemente da resposta, ele precisava saber. Na mente de Diego, aquela noite parecia interminável. Os pensamentos sobre um futuro promissor se misturavam ao medo de que tudo não passasse de uma ilusão, impedindo-o de dormir. Deitado em sua cama, com os olhos abertos, ele fitava o teto escuro como uma tela infinita. Com os primeiros raios de sol entrando pela janela, Diego levantou-se, os olhos marcados pela falta de sono. Mas em seu coração, uma pequena chama de esperança ainda ardia. Apesar da ansiedade, ele sabia que só havia uma maneira de descobrir a verdade: enfrentar a realidade.
Na manhã seguinte, a fraca luz do sol atravessava as nuvens espessas, iluminando a pequena aldeia. Diego acordou com os olhos cansados, mas sua determinação estava mais forte do que nunca. Após uma noite sem dormir, ele se preparou para a viagem à cidade. O bilhete de loteria estava seguro no bolso interno de sua jaqueta, próximo ao coração, simbolizando a frágil esperança a qual ele se agarrava. Diego pegou o único ônibus para a cidade, sentando-se ao lado da janela, observando a paisagem passar enquanto a ansiedade crescia dentro dele. Cada ruído do ônibus fazia o tempo parecer mais lento, e a estrada à frente parecia interminável. Os sons das conversas ao redor e o barulho da vida urbana apenas aumentavam sua tensão. Ele não conseguia parar de pensar no bilhete em seu bolso, temendo que pudesse não trazer nada além de decepção. Ao chegar, Diego caminhou rapidamente em direção ao guichê da loteria. Tudo na cidade lhe parecia estranho e caótico. O local de troca de bilhetes ficava em um prédio grande, iluminado por luzes de néon, mas seu coração estava pesado. Respirando fundo, tentou se acalmar antes de entrar. Diego aproximou-se do balcão com o coração acelerado, entregando o bilhete à atendente. Ela pegou o bilhete com indiferença, acostumada a atender centenas de clientes todos os dias. Ele observava cada movimento dela enquanto ela verificava o bilhete. Cada segundo passava como se fosse uma eternidade. Ele esperava que ela olhasse para cima e lhe desse a boa notícia de que realmente havia ganhado, que tudo mudaria. Mas quando ela levantou o olhar, não havia alegria ou surpresa em seus olhos, mas sim um semblante de compaixão. "Sinto muito", disse ela suavemente, mas com firmeza. "Este bilhete está expirado há muito tempo." As palavras dela foram como uma punhalada no coração de Diego. Sua mente ficou vazia por alguns instantes. "Expirado? Não pode ser", murmurou, incapaz de acreditar no que ouvira. As visões de um futuro melhor que ele havia construído em sua mente desmoronaram como um castelo de areia levado pelas ondas. Ele havia depositado toda a sua esperança naquele bilhete, e agora tudo havia se dissipado em questão de segundos. Diego ficou parado por um longo tempo, incapaz de dizer qualquer coisa. Saiu do prédio com uma profunda sensação de perda. O bilhete de loteria, sua única esperança, agora não passava de um pedaço de papel sem valor. Sua vida não havia mudado. A pobreza e a doença ainda o aguardavam. Diego deixou o prédio com passos pesados. O mundo ao seu redor parecia desbotado e distante. O som das buzinas e o burburinho da cidade já não chegavam aos seus ouvidos. A vida que ele havia imaginado, a vida que ele esperava mudar, agora não passava de um sonho desfeito. Tudo desmoronou no instante em que a atendente disse: "O bilhete está expirado." Ele não podia acreditar que tudo tinha acabado tão rapidamente. A frágil esperança que carregava agora havia desaparecido completamente. Diego pensou que aquele bilhete seria sua saída, a única maneira de salvar sua mãe da doença e sua família da miséria. Mas agora não passava de um pedaço de papel sem valor, desgastado pelo tempo, assim como sua vida parecia estar. Caminhando pelas ruas, com o coração pesado pela sensação de fracasso, Diego se sentia perdido. As pessoas ao seu redor passavam apressadas, cada uma imersa em seu próprio mundo, indiferentes ao jovem que carregava um peso tão grande. Cada passo era acompanhado pela dor de saber que retornaria à mesma realidade difícil que havia deixado. Sentando-se em um banco na calçada, Diego cobriu o rosto com as mãos, incapaz de conter as lágrimas. Pela primeira vez em muitos anos, permitiu-se sentir toda a extensão de sua impotência. Ele havia lutado, esperado e sonhado com uma vida melhor, mas agora tudo parecia fora de alcance. As lágrimas escorriam enquanto ele observava as pessoas passarem, alheias à sua dor. A cidade era grande demais, barulhenta demais e indiferente demais para notar um coração partido. Naquele momento, Diego sentiu-se menor do que nunca, como um grão de areia perdido no vasto deserto da existência humana. Enquanto permanecia sentado no banco, com os olhos vermelhos de chorar, Diego sentiu uma sensação estranha emergir dentro de si. Não era apenas desespero, mas uma pequena chama de determinação que ainda não havia se apagado completamente. Embora o bilhete estivesse expirado, ele sabia que não podia permitir que essa decepção o destruísse por completo. Ele já havia enfrentado dificuldades durante toda a vida, e mesmo agora, diante dessa perda, precisava encontrar forças para continuar. Observando as pessoas ao seu redor, Diego percebeu que cada uma delas provavelmente também carregava suas próprias lutas e desafios.
Em um breve momento de clareza, lembrou-se do olhar de sua mãe, aquele olhar cheio de esperança de que ele faria algo para mudar suas vidas. Isso o fez pensar novamente. Não podia voltar para a aldeia de mãos vazias e coração despedaçado. Diego decidiu que não desistiria. Mesmo com o bilhete expirado, compreendeu que a vida não dependia apenas de uma única oportunidade. Ele encontraria outra maneira de ajudar sua mãe e melhorar suas condições. Se a vida não me dá uma segunda chance, eu mesmo a criarei, sussurrou para si mesmo, levantando-se com um novo brilho nos olhos. Lembrou-se de histórias de outras pessoas que, apesar das adversidades, conseguiram superar os obstáculos por meio de perseverança e fé. Diego percebeu que esse fracasso, embora doloroso, poderia ser um ponto de virada em sua vida. Se aprendesse com essa experiência e seguisse em frente, ela não teria sido em vão. Com esse pensamento, Diego começou a caminhar novamente. Desta vez, seus passos não eram tão pesados. Embora o caminho à frente ainda fosse incerto e cheio de desafios, ele havia decidido não parar. Procuraria maneiras de ganhar mais dinheiro, buscaria ajuda, faria o que fosse necessário. A vida não vai me derrotar tão facilmente, disse a si mesmo, e seu olhar tornou-se mais determinado do que nunca. Diego sabia que sua jornada seria longa, mas agora não tinha mais medo. O que aconteceu com o bilhete de loteria era apenas uma parte de sua história. Havia muitos outros capítulos a serem escritos, e ele estava pronto para enfrentá-los. Ao voltar para casa depois do fracasso na loteria, Diego não podia negar que a decepção ainda o perseguia. Mas desta vez, o sentimento de impotência não o dominou completamente. Na escuridão da noite anterior, Diego havia encontrado algo diferente. Uma força interior, uma pequena chama que ainda brilhava dentro dele. Ele não podia mais esperar pela sorte. Não era o bilhete de loteria, mas ele próprio que mudaria sua vida. Diego disse a si mesmo que, se a vida não lhe dava uma oportunidade, ele mesmo a criaria. Na manhã seguinte, Diego sentou-se à velha mesa de madeira, girando o martelo antigo que costumava usar para pequenos trabalhos na aldeia. Por onde devo começar? Pensou, enquanto ideias começavam a surgir em sua mente. Ele decidiu que não continuaria fazendo apenas trabalhos ocasionais para sobreviver. Diego usaria suas habilidades de reparo para criar um serviço que pudesse ajudá-lo a ganhar dinheiro de forma sustentável, além de estabelecer uma posição na aldeia. Mas Diego sabia que, para começar, precisava de capital. O dinheiro que o Sr. Gomes havia prometido poderia ajudá-lo a comprar as ferramentas necessárias para iniciar o serviço. Com determinação, Diego foi procurar o Sr. Gomes naquele mesmo dia, apresentando claramente suas intenções. Juntos revisaram cada detalhe, sem deixar nada de fora. Você é um jovem trabalhador, mas precisa entender que não se trata apenas de trabalhar duro, mas de fazer o trabalho render e ser sustentável. Não busque apenas ganhar dinheiro rápido, mas invista na confiança das pessoas, aconselhou o Sr. Gomes. As palavras do Sr. Gomes fizeram Diego refletir profundamente. Ele percebeu que para ter sucesso não bastava apenas esforço físico, mas também precisava construir credibilidade. Diego tinha que trabalhar não apenas para ganhar a vida, mas para que as pessoas confiassem em seus serviços. Os primeiros dias certamente seriam difíceis, mas ele estava disposto a enfrentar todos os desafios. Com o dinheiro que o Sr. Gomes lhe forneceu, Diego foi à cidade comprar as ferramentas necessárias. Ao retornar à aldeia, a bolsa de ferramentas em seus ombros não era apenas uma bagagem física, mas também carregava esperança. Ele começou a visitar cada casa na aldeia para apresentar seu novo serviço de reparos. No entanto, Diego rapidamente percebeu que ganhar a confiança das pessoas não seria fácil. Um rapaz que faz trabalhos de bico, como pode ser bom em tudo? Muitos duvidavam. As recusas iniciais fizeram Diego hesitar. Cada aceno negativo era como uma faca cortando seu orgulho. Mas lembrando-se das palavras do Sr. Gomes, Diego entendeu que este era o primeiro desafio em seu caminho. Precisava ser paciente. Os primeiros dias em que Diego começou o serviço de reparos não foram tão bem-sucedidos quanto ele imaginava. Embora tivesse comprado todas as ferramentas necessárias com o dinheiro do Sr. Gomes, nem todos na aldeia confiavam imediatamente em sua capacidade. Em vez de recebê-lo com entusiasmo, muitos mostravam-se céticos. Lembravam-se de Diego como alguém que fazia trabalhos simples e pequenos, e não tinham certeza se ele poderia resolver problemas maiores. Diego bateu à porta de cada casa, apresentando seu serviço de reparos com toda a sua energia e determinação.
No entanto, as reações iniciais não foram como ele esperava. Você tem certeza de que consegue fazer isso? Minha casa está com vazamentos há anos. Ninguém consegue consertar, recusou um morador com tom duvidoso. Minha porta arranja há muito tempo. Será que você consegue resolver? Outro expressou ceticismo. Cada vez que recebia uma recusa, Diego sentia seu orgulho profundamente ferido. Ele esperava que, com o apoio do Sr. Gomes e sua determinação, pudesse convencer as pessoas. Mas, na realidade, elas não precisavam apenas de alguém com ferramentas. Precisavam de alguém com experiência e em quem pudessem confiar. Os pequenos trabalhos que Diego fizera no passado não eram suficientes para construir essa confiança com a comunidade. Quanto mais ele tentava convencer, mais sentia que estava sendo repelido. Mas as recusas não eram o único desafio que Diego enfrentava. Certo dia, enquanto tentava consertar o telhado de uma família conhecida, uma de suas ferramentas recém-compradas quebrou inesperadamente. Diego não pôde deixar de se sentir preocupado, não pelo custo da ferramenta, mas porque isso prejudicava a imagem profissional que ele queria construir. Se não consigo concluir o trabalho corretamente, as pessoas pensarão que não sou capaz, pensou Diego, sentindo o peso aumentar em seus ombros. Mesmo assim, ele não permitiu que isso derrubasse completamente. A confiança não se ganha da noite para o dia. Preciso ser mais perseverante, lembrou a si mesmo. Diego decidiu consertar a ferramenta, mesmo que isso significasse gastar mais tempo e esforço. Ele sabia que, a cada vez que enfrentava um fracasso, precisava aprender e superar. Depois de vários dias enfrentando constantes recusas, Diego percebeu que não poderia continuar apenas batendo de porta em porta, sem antes conquistar a confiança das pessoas. Preciso de um trabalho realmente grande, algo que prove que posso fazer isso, pensou. Então a oportunidade finalmente surgiu, quando uma forte chuva causou sérios vazamentos no telhado do Sr. Gomes, o homem que o ajudara. Não havia ninguém capaz de resolver o problema rapidamente, e Diego decidiu que esse seria o momento de provar a si mesmo. Uma tempestade repentina chegou ao entardecer, fazendo a pequena aldeia mergulhar no som do vento uivante e das gotas de chuva batendo com força nos telhados. Diego estava sentado à janela, olhando preocupado para o tempo, quando ouviu batidas urgentes na porta. Era um empregado da casa do Sr. Gomes. O Sr. Gomes estava com um grande problema no telhado. A água da chuva estava entrando como uma cascata, e todos na casa estavam desesperados sem saber o que fazer. Diego levantou-se imediatamente. Esta é a minha chance, pensou. Sem hesitar, pegou sua bolsa de ferramentas e correu para a casa do Sr. Gomes, apesar da chuva cada vez mais forte. Seu coração batia acelerado, não de medo, mas pela oportunidade de mostrar suas habilidades, não apenas ao Sr. Gomes, mas a toda a aldeia. Ao chegar, encontrou o Sr. Gomes e os empregados em estado de desespero. A água já havia infiltrado pelo telhado, formando grandes poças no chão, e se não fosse resolvido rapidamente, todo o teto poderia sofrer danos graves. O Sr. Gomes, com o rosto cheio de preocupação, viu Diego e imediatamente o chamou. Você consegue fazer isso? Confia em você, mas agora é hora de provar. Diego não disse nada, apenas assentiu e começou a trabalhar imediatamente. A chuva não parava de cair, mas Diego sabia que precisava agir com rapidez e precisão. Com cada ferramenta em mãos, ele subiu ao telhado em meio à tempestade, esforçando-se para manter o equilíbrio na superfície escorregadia. A chuva fria e o vento forte batiam contra ele, mas Diego não permitiu que nada o distraísse. O telhado estava mais danificado do que ele imaginava, mas com as habilidades adquiridas ao longo dos anos, Diego sabia como lidar com o problema. Começou a usar tábuas e lonas para bloquear temporariamente os grandes buracos, depois reforçou rapidamente as partes de madeira apodrecidas. Cada martelada, cada aperto de parafuso aumentava sua determinação. Diego não estava apenas consertando um telhado, estava reconstruindo a confiança em si mesmo. Após algumas horas de trabalho intenso e concentrado, Diego concluiu o serviço. Quando desceu do telhado, com o corpo encharcado e as mãos cansadas, seus olhos brilhavam de orgulho. O Sr. Gomes o aguardava no pátio. Embora seu rosto ainda fosse sério, havia algo diferente em seu olhar. Você fez um ótimo trabalho, Diego, disse o Sr. Gomes lentamente. Você não apenas salvou minha casa, mas provou que é capaz de muito mais do que eu imaginava. Diego sorriu. O reconhecimento do Sr. Gomes foi um grande marco para ele.
A partir daquele dia, as notícias sobre as habilidades de Diego começaram a se espalhar por toda a aldeia. As famílias que antes duvidavam dele, agora começavam a procurá-lo, pedindo que ele reparasse suas casas, reinstalasse sistemas de telhado e realizasse muitas outras tarefas. Diego não era mais o jovem que fazia pequenos trabalhos temporários. Ele havia se tornado um reparador respeitado em quem todos podiam confiar. Após o ocorrido na casa do Sr. Gomes, Diego não era mais o rapaz que era duvidado e menosprezado. A partir da história do telhado consertado em plena tempestade, a reputação de Diego se espalhou por toda a aldeia. Aqueles que antes viravam as costas e duvidavam de suas habilidades, agora começavam a procurá-lo, pedindo ajuda para reparar casas deterioradas, jardins danificados, ou até mesmo tarefas mais complexas que antes não ousavam confiar a ele. No entanto, junto com esse sucesso inicial, Diego rapidamente percebeu que não podia assumir todo o trabalho sozinho. O número de clientes aumentava a cada dia, mas ele ainda era apenas um, com sua pequena bolsa de ferramentas e suas próprias mãos. Será que tenho capacidade suficiente para atender a toda essa demanda? Diego se perguntava, à medida que os convites para reparos aumentavam. Uma parte dele sentia-se feliz por finalmente ser reconhecido, mas outra parte preocupava-se com a capacidade de gerenciar o trabalho e manter a qualidade do serviço. Os dias seguintes tornaram-se mais atarefados do que nunca. Diego trabalhava desde cedo até tarde da noite, determinado a não decepcionar ninguém. Ele subia em cada telhado, consertava cada porta, reparava paredes desabadas. Mas sua energia tinha limites. Houve momentos em que Diego teve que trabalhar continuamente sem tempo para descansar, e isso começou a desgastar sua lucidez e espírito. Não posso continuar assim, Diego pensava, mas não queria desapontar ninguém. A vida de sua mãe ainda era sua maior prioridade. Cada vez que voltava para casa após um dia longo e cansativo, vendo sua mãe deitada na cama, seu rosto mais abatido, Diego sentia ainda mais pressão. Ele estava tentando construir uma vida melhor para ambos, mas se não conseguisse equilibrar trabalho e saúde, talvez não tivesse forças suficientes para cuidar dela. Certo dia, enquanto Diego estava reparando a casa de uma família, o Sr. Gomes apareceu inesperadamente. Ele não veio para solicitar mais trabalho, mas para conversar com Diego. Você está fazendo um ótimo trabalho, mas talvez seja a hora de pensar no próximo passo, disse o Sr. Gomes, enquanto observava Diego trabalhar. Uma pessoa habilidosa não é aquela que faz tudo sozinha, mas aquela que sabe como expandir e colaborar com os outros. Diego ouviu as palavras do Sr. Gomes e começou a refletir seriamente sobre elas. Talvez fosse o momento de contratar mais pessoas, construir uma equipe de reparos confiável para compartilhar a carga de trabalho. Mas isso também significava que Diego teria que aprender a gerenciar, supervisionar e orientar os outros, algo que ele nunca havia feito antes. Depois de conversar com o Sr. Gomes, Diego não conseguia parar de pensar naquele conselho. Ele tinha razão. Não importava o quanto Diego trabalhasse duro, não poderia carregar tudo sozinho para sempre. Se quisesse continuar se desenvolvendo e cuidando bem de sua mãe, teria que mudar sua forma de trabalhar. Ele precisava de uma equipe, pessoas que pudessem compartilhar o trabalho com ele, mas também manter a qualidade do serviço que ele havia construído com tanto esforço. Diego voltou para casa pensativo. Ele entendeu que esse passo não era apenas sobre encontrar empregados. Significava que ele teria que se tornar um líder, alguém que inspira e orienta os outros. Será que tenho o que é necessário para fazer isso? Perguntou a si mesmo. Diego nunca havia liderado ninguém. Estava acostumado a trabalhar sozinho. Mas agora, com o aumento do trabalho e suas forças limitadas, buscar apoio não era mais uma opção, mas uma necessidade. Na manhã seguinte, Diego decidiu começar com pessoas conhecidas. Foi ao encontro dos jovens da aldeia, aqueles que ele sabia que estavam procurando emprego. Compartilhou sua ideia de expandir o serviço de reparos, não apenas pequenos trabalhos como antes, mas podendo realizar projetos maiores, tarefas que exigiriam a cooperação de muitas pessoas. Inicialmente, nem todos confiavam no plano de Diego. Você tem certeza de que haverá trabalho suficiente para todos nós? Perguntou alguém com desconfiança. Seu serviço acabou de começar. Se você não tiver trabalho estável, estaremos perdendo tempo. Diego compreendia essas preocupações, pois ele mesmo já havia passado por esse sentimento de incerteza. No entanto, sabia que se não tentassem, permaneceriam sempre no mesmo lugar.
Após alguns dias de persuasão, Diego conseguiu reunir um pequeno grupo de jovens na aldeia, dispostos a construir um novo serviço de reparos com ele. Eles não eram apenas trabalhadores, mas pessoas que compartilhariam o sonho de desenvolver um negócio de verdade. Mas esse era apenas o primeiro passo. Diego percebeu que ter mais pessoas não era apenas compartilhar o trabalho, mas também um novo desafio para si mesmo. Ele teria que gerenciar, planejar, dividir tarefas e garantir que tudo fosse realizado de acordo com os padrões que havia estabelecido. Pela primeira vez, Diego sentiu que tinha que assumir a responsabilidade não apenas por si mesmo, mas também por aqueles que trabalhavam com ele. Se eu falhar, posso prejudicá-los também, pensou Diego, mas sabia que, embora o caminho à frente fosse difícil, traria oportunidades maiores se soubesse aproveitá-las. Quando Diego oficialmente expandiu seu serviço de reparos com o novo grupo, percebeu que ser líder não era simples. Nos primeiros dias, o entusiasmo e o espírito de equipe ajudaram-nos a superar os trabalhos iniciais sem problemas. Mas logo, as dificuldades na gestão começaram a surgir. Diego não enfrentava apenas o aumento do volume de trabalho, mas também as diferenças na forma de trabalhar e na atitude de cada membro do grupo. Uma manhã, quando o grupo se preparava para reparar uma grande casa danificada pela chuva anterior, Diego percebeu que um dos novos membros não havia chegado no horário. O trabalho foi atrasado e todos começaram a ficar incomodados. Não podemos ficar esperando assim, Diego. Se ele não vier, como vamos concluir? Disse um membro do grupo com a voz tensa. Diego tentou manter a calma, mas começou a sentir a pressão pesando sobre si. Diego não só tinha que lidar com problemas de disciplina no grupo, mas também garantir que a qualidade do trabalho fosse mantida. Mesmo tendo tentado dividir o trabalho de forma adequada, alguns membros do grupo não tinham experiência suficiente, resultando em reparos incompletos ou atrasos. Precisamos trabalhar mais rápido, mas garantir que tudo seja feito corretamente, Diego lembrava ao grupo, mas sabia que nem sempre todos entendiam a importância de fazer um trabalho cuidadoso. A pressão dos clientes também começou a aumentar. Alguns clientes exigentes tinham expectativas mais altas e, às vezes, mostravam-se insatisfeitos com o trabalho do grupo, embora Diego sempre se esforçasse para manter a máxima qualidade. Um dia, após o grupo concluir o reparo na casa de um cliente importante, Diego recebeu um feedback do proprietário. Você fez um bom trabalho, Diego, mas sua equipe precisa ser melhor gerenciada. Alguns detalhes foram negligenciados e isso afeta todo o serviço. Essa crítica fez Diego sentir-se desanimado, mas também foi uma grande lição para ele. Cada vez que enfrentava um desafio, Diego dizia a si mesmo que isso era apenas o começo. Percebeu que ser líder não era apenas garantir que o trabalho fosse concluído, mas também aprender a resolver conflitos, comunicar-se efetivamente e manter a coesão do grupo. Diego entendeu que, se quisesse desenvolver seu serviço com sucesso, precisava não apenas focar nas habilidades de reparo, mas também aprender a gerenciar pessoas. Após algumas semanas de tensão e ajustes, Diego começou a ver progresso em sua forma de gestão. Passou a ouvir mais os membros do grupo, a compartilhar responsabilidades com eles e a encontrar maneiras de incentivar a iniciativa própria. Também aprendeu a analisar e corrigir pequenos erros antes que se tornassem grandes problemas. Gradualmente, seu grupo começou a operar de maneira mais eficiente. Os trabalhos eram concluídos rápida e corretamente. Diego sabia que essa jornada ainda seria longa, mas já havia percorrido um grande caminho desde os dias em que trabalhava sozinho. Agora não era apenas um reparador, mas havia se tornado um líder, alguém que aprendia e crescia a cada desafio. Nos meses seguintes, o trabalho de Diego desenvolveu-se de forma estável. Seu serviço de reparos tornou-se conhecido não apenas na aldeia, mas também nas regiões vizinhas. O grupo de Diego agora era mais experiente e a coordenação entre os membros tornava-se cada vez mais harmoniosa. No entanto, Diego ainda sentia que algo estava incompleto. Embora o trabalho crescesse, ele começou a perceber que a saúde de sua mãe estava se deteriorando rapidamente, e isso o preocupava mais do que nunca. Cada vez que voltava para casa, Diego via que sua mãe estava mais fraca. As histórias de pequenos sucessos que ele queria compartilhar já não pareciam alegrá-la. O declínio na saúde dela não era mais um problema pequeno, mas algo que Diego tinha que enfrentar diariamente.
O estresse de desenvolver seu trabalho enquanto cuidava da mãe fazia com que Diego se sentisse dividido entre duas grandes responsabilidades. Certo dia, Diego recebeu um convite de uma família rica na cidade vizinha para realizar um grande projeto: reparar e renovar uma casa antiga abandonada há muitos anos. Era uma oportunidade excelente para elevar seu serviço a um novo patamar e, se tivesse sucesso, poderia abrir portas para expandir ainda mais seu negócio. No entanto, para garantir o progresso e a qualidade do trabalho, Diego teria que ficar na cidade por algumas semanas, o que significava não poder estar perto de sua mãe durante esse período. Diego enfrentou uma decisão difícil. Precisava escolher entre aceitar o projeto e desenvolver seu serviço a um novo nível, ou permanecer para cuidar de sua mãe, alguém que ele sabia que não tinha muito tempo. Cada opção tinha suas próprias consequências, e Diego sentia-se preso entre dois caminhos. Não posso abandonar minha mãe, mas também não posso perder esta oportunidade, Diego dizia a si mesmo. Um sentimento de conflito surgiu em seu coração, e pela primeira vez Diego viu a carreira que construiu com tanto esforço tornar-se um fardo. Após uma noite sem dormir, Diego decidiu encontrar-se com o Sr. Gomes para pedir conselhos. O Sr. Gomes, com sua experiência de vida, ajudou Diego a ver o problema de forma mais clara. Você precisa entender que nem sempre o sucesso está em agarrar todas as oportunidades, mas em saber escolher a oportunidade certa para suas circunstâncias, disse ele. Sua mãe precisa de você e nada é mais importante do que a família. Diego suspirou, percebendo que por mais importante que fosse o trabalho, sua mãe era o mais precioso. Sua decisão estava clara. Após a conversa com o Sr. Gomes, Diego sentiu-se mais aliviado, mas ainda não conseguia evitar a sensação de dor ao pensar na decisão que estava prestes a tomar. Durante todos esses anos, dedicou toda a sua energia ao trabalho, com a esperança não apenas de salvar sua família, mas também de construir uma vida melhor. Agora, com a oportunidade tão próxima, teve que aceitar que não poderia segurar tudo ao mesmo tempo. Diego voltou para casa e observou sua mãe dormindo tranquilamente na cama. O rosto dela agora estava mais pálido, mais fraco do que nos dias anteriores. Olhando para ela, Diego sabia que sua decisão era correta. Nenhum sucesso valia a pena sem a presença dos entes queridos para compartilhá-lo. Sua mãe havia sacrificado toda a vida para criá-lo e protegê-lo, e agora era a vez de Diego estar ao lado dela em seus últimos dias. Na manhã seguinte, Diego ligou para a família na cidade vizinha para informar que não poderia aceitar o projeto. Agradeço muito pela oportunidade que me deram, mas minha situação atual não me permite ficar longe de casa por muito tempo, explicou Diego. Do outro lado da linha, eles expressaram pesar, mas entenderam a razão de Diego e prometeram entrar em contato se surgissem oportunidades futuras. Após a ligação, Diego sentiu-se aliviado e em paz com sua decisão, mas uma parte dele ainda sentia arrependimento. Sabia que era uma grande oportunidade e que talvez não houvesse muitas como essa no futuro. No entanto, Diego também percebeu que, uma vez que sua mãe partisse, nada poderia preencher esse vazio. Diego voltou ao trabalho diário, mas desta vez organizou-se para estar mais em casa. Contratou mais alguns trabalhadores habilidosos para garantir que o trabalho continuasse sem afetar o tempo que dedicava à mãe. Nas noites, Diego sentava-se ao lado da cama dela, contando pequenas histórias do dia sobre os trabalhos que havia concluído, sobre o desenvolvimento da equipe de reparos que havia construído. Cada história que contava fazia com que ela esboçasse um leve sorriso, e para Diego, aquele sorriso era sua maior motivação. Dia após dia, Diego cuidava de sua mãe com todo o amor e paciência. Sabia que o tempo era curto, mas cada momento ao lado dela era mais precioso do que qualquer contrato ou projeto. Sua mãe, embora enfraquecida, sempre demonstrava fé em seu filho, e isso fazia Diego sentir que havia tomado a decisão certa. Escolheu a família em vez da carreira, e esse era um sacrifício que estava disposto a fazer. O tempo passou rapidamente, e a saúde da mãe de Diego deteriorou-se ainda mais. As noites ao lado da cama dela tornaram-se uma rotina indispensável para Diego. Ele contava a ela sobre seus sonhos, sobre o desejo de expandir o serviço de reparos ainda mais. Mas agora, esses sonhos não eram mais sua prioridade. A cada dia que passava, queria apenas dedicar todo o tempo a ela, sabendo que o tempo juntos era limitado. Uma tarde no final do inverno, quando o vento frio soprava pelas janelas antigas,
Diego sentou-se ao lado da mãe, como sempre. Ela estava mais fraca do que nunca. Sua respiração tornara-se mais suave e seus olhos, embora turvos pela doença, ainda brilhavam sempre que viam Diego. Você fez tantas coisas, Diego. Tenho orgulho de você, ela sussurrou, com a voz fraca, mas cheia de amor. Diego segurou a mão da mãe, sentindo a fragilidade que aos poucos tomava conta de seu corpo. Só quero que você melhore, respondeu, com os olhos cheios de lágrimas. Sua mãe, sabendo que o tempo era curto, ainda tentou sorrir. Tudo de bom que vi em você, e você provou isso com a própria vida. Você não desistiu, e isso é o que eu mais queria. Naquela noite, ela partiu pacificamente nos braços de Diego. Suas lágrimas caíram sobre o rosto da mãe, mas ele sabia que ela não sentia mais dor. A perda era avassaladora, mas Diego não se sentia sozinho. Sentia a força e a fé que sua mãe havia lhe transmitido ao longo da vida. A pequena casa deles agora estava vazia, mas no coração de Diego, a imagem da mãe estava sempre presente, como uma chama que o guiava. Após o funeral da mãe, Diego tirou algumas semanas para descansar e refletir sobre o caminho à frente. A perda da mãe fez com que percebesse que a vida não era apenas trabalho, mas também relacionamentos e amor. Mas também sabia que sua mãe queria que ele continuasse vivendo com força, não apenas por si mesmo, mas pelo legado que ela havia deixado. Diego voltou ao trabalho com determinação mais forte do que nunca. Sabia que sua mãe sempre o acompanharia, orgulhosa de tudo que ele havia feito. A história de Diego não começou apenas com um bilhete de loteria expirado e oportunidades perdidas. É a história de se levantar do fundo do poço, de como ele transformou fracassos aparentemente intransponíveis em motivação para mudar sua vida. Seu sucesso não estava apenas em construir um serviço de reparo sólido, mas também em compreender o valor do amor familiar e da perseverança. No final, Diego não apenas construiu um serviço de reparos respeitado, mas também afirmou que, não importa quão difíceis sejam as circunstâncias iniciais, é possível transformar sonhos em realidade. As lições que sua mãe deixou serão para sempre a motivação para Diego continuar, não apenas por si mesmo, mas para honrar o legado dela. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos incríveis para você. Até a próxima!